Olá, meus queridos alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Pré-Universitário CPU. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Química. Eu sou a professora Paloma e esse é o canal do CPU. Hoje nós vamos estudar grandezas químicas. Vamos começar com o conceito de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Neste quadro, nós temos as grandezas convencionadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Lembra? Nós já estudamos isso. Aqui nós temos as grandezas de base. Comprimento, a sua unidade de base é o metro e o seu símbolo vai ser o M minúsculo. Nós temos a massa, que a sua unidade base é o quilograma e o seu símbolo é o kg minúsculo. Nós temos o tempo, que a sua unidade base é o segundo e o seu símbolo é o S minúsculo. Nós temos a corrente elétrica, que a unidade base é o ampere e o seu símbolo é o A maiúsculo. Nós temos a temperatura termodinâmica, a unidade base vai ser o Kelvin e o símbolo é o K maiúsculo. Nós temos também quantidade de substância ou quantidade de matéria. O seu nome é mol e o seu símbolo também é mol. E nós temos também a última grandeza, que é a intensidade luminosa. A unidade base vai ser o candela e o seu símbolo vai ser o CD. Mas o que interessa para nós, para este assunto, são algumas dessas grandezas. Uma delas é a massa, que é a grandeza relacionada à quantidade de matéria presente em um corpo. A sua medida é feita através de uma balança e permite a comparação entre a massa de um material e a massa adotada como um padrão. Na verdade, toda medida é uma comparação com uma unidade padrão. No caso da massa, o que determina que 1 quilograma corresponde realmente a 1 quilograma é a comparação com a massa de um cilindro de 39 milímetros de altura e diâmetro de uma liga de platina e irídio. Esse carinha aqui, ele é o responsável pela unidade de massa padrão. Ele tem exatamente 1 quilograma. E a partir da comparação com ele, nós vamos aí obtendo as medidas de outros corpos, comparando aí com a nossa unidade padrão. Nós temos aqui uma tabela de múltiplos e submúltiplos do grama, e ela funciona da mesma forma como a tabela de múltiplos e submúltiplos do metro. Nós temos que cada grandeza à esquerda é 10 vezes maior do que a da direita. Logo, a gente, se quiser fazer conversão, a gente precisa ir multiplicando por 10 cada vez que eu me deslocar nesse sentido e dividir por 10 cada vez que eu me deslocar nesse sentido. Por exemplo, eu quero saber quantos miligramas tem 1 grama. Logo, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000. Então, 1 grama vai ter 1000 miligramas. E assim eu vou operando com a minha tabelinha de múltiplos e submúltiplos do grama. Entre outras unidades, nós temos ainda a tonelada, que corresponde a 1000 quilogramas, que corresponde a 1 milhão de gramas. Já o volume é a grandeza que corresponde ao espaço ocupado por um corpo. Suas unidades de medidas derivam das unidades de comprimento. A unidade padrão para volume vai ser aí o metro cúbico. O metro cúbico é, na verdade, medido a partir de um cubo de 1 metro de aresta. Então, a gente tem 1 metro assim, 1 metro assim e 1 metro assim. Daí vem a expressão 1 metro cúbico. E lembrando que quando estou falando de volume de líquidos, eu posso usar também os múltiplos e submúltiplos do litro, tendo a correspondência de 1 metro cúbico sendo igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Para determinar o volume de um sólido, multiplicamos 3 dimensões: a largura, o comprimento e a altura, usando a mesma unidade. Imagina que nós tenhamos um cubinho bem pequenininho, de 1 centímetro de largura
1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. O volume do cubo, então, vai ser calculado multiplicando as três dimensões. 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Bom, quando nós calculamos 1 vezes 1 vezes 1, a gente sabe que é 1. Mas essas unidades de medidas também se multiplicam. Então, o resultado disso vai dar 1 centímetro cúbico, convertendo as unidades de volume. Esse procedimento é semelhante à conversão que nós fizemos para a tabelinha de múltiplos e submúltiplos do grama. Agora a gente tem múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Então, ao invés de multiplicar por 10, agora nós multiplicamos por 1000, porque agora nós consideramos as três dimensões: altura, largura e profundidade. Então, para cada salto para a direita, multiplico por 1000. Para cada salto para a esquerda, eu divido por 1000. E o processo é basicamente o mesmo. A densidade é a relação da massa pelo volume de uma substância a uma dada temperatura e pressão. É uma grandeza derivada e que considera a massa pelo volume. Ela vai dizer para nós o quão comprimida está uma substância, a quantidade de matéria de uma substância, num determinado espaço ocupado. Para se calcular a densidade, é importante observar a que condições essas medidas foram realizadas, uma vez que a temperatura e a pressão são fatores que afetam na densidade. Nós sabemos que a matéria pode sofrer contração ou dilatação quando nós alteramos a temperatura. Então, para cálculo de densidade, nós vamos basicamente usar essa fórmula. Densidade é igual a massa dividido por volume. E normalmente nós vamos trabalhar com as unidades grama por centímetro cúbico. Em algum momento da vida, você com certeza já ouviu essa pergunta: o que pesa mais, 1 kg de esponja ou 1 kg de chumbo? E a resposta é nenhum, ambos pesam 1 kg, não é verdade? Então, essa imagem mostra pra gente que não importa que as massas sejam as mesmas. Os corpos podem ter massas iguais, porém ocupar volumes diferentes. Para comparar a densidade de diferentes materiais e entender melhor esse conceito de densidade, é muito fácil. Imagine 3 dadinhos feitos de materiais diferentes: um de chumbo, e um de água e um de madeira. Se nós pudéssemos realizar medidas da massa desses 3 dadinhos, o primeiro dadinho de chumbo mediria uma massa de 11,3 gramas, porque a sua densidade é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Já o que contém água em seu interior mediria aí 1 grama de massa, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E o terceiro dadinho de madeira, se pudéssemos pesá-lo numa balança, ele mediria em massa 0,5 gramas, porque a sua densidade é igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Em outras palavras, eu estou dizendo que a madeira ocupa em 1 centímetro cúbico, ela pesa 0,5 gramas, e assim para os demais exemplos. Esses valores de densidades para substâncias puras, eles são tabelados. Densidade também é uma propriedade responsável por fazer coisas flutuarem ou afundarem em líquidos. Quando uma substância mais densa está em contato com outra substância menos densa, a de maior densidade vai se depositar no fundo do recipiente e a de menor densidade vai então flutuar nela. Observa nesse caso, o cubinho aqui de metal, ele é mais denso do que a água, então nesse caso ele se depositou no fundo do recipiente e a água, por ser menos densa, vai ficar por cima. Essa propriedade é responsável pelo experimento torre de líquidos, que dá um efeito muito bonito porque mistura diferentes líquidos de cores diferentes e de densidades diferentes, separando suas fases de forma bem visível e fica muito legal. Nós temos algumas exceções à regra. A água líquida é mais densa que o gelo, é por isso que o gelo flutua na água. A prata, o ferro e o bismuto todos diminuem de volume quando fundidos, o contrário dos outros materiais. Portanto, a fase líquida deles é mais densa.
E agora vamos fazer algum exercício de fixação. Considere que uma garrafa plástica de 2 litros foi preenchida com 1,5 litro de água a 25 graus Celsius e depois colocada em um congelador. Qual o volume que o sólido, gelo, vai ocupar no momento em que toda a água estiver congelada a 0 graus Celsius? Para isso, nós precisamos de alguns dados importantes. A densidade da água nessa temperatura é igual a 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do gelo, na mesma temperatura, é igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico. Pausa o vídeo e tente fazer sozinho. Como nós podemos solucionar esse problema? Veja que o volume dado pela questão é o volume de 1,5 litro de água. Isso corresponde a 1.500 ml, que também corresponde a 1.500 centímetros cúbicos, certo? O recipiente cabia 2.000 centímetros cúbicos, porém foi utilizado aí só 1.500 centímetros cúbicos. Nós sabemos que a água que foi colocada no interior desse recipiente, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, a cada 1 centímetro cúbico cabem 1 grama nesse recipiente. Então, se foram preenchidos 1.500 centímetros cúbicos, logo a gente sabe que foram colocados 1.500 gramas de massa de água nesse recipiente. Bom, a partir daí a gente consegue então solucionar esse problema. A gente precisa saber qual é o volume final desse experimento, após esse experimento. A gente sabe que a densidade é calculada pela massa dividido pelo volume. E eu quero saber, na verdade, qual o volume, então eu preciso isolar esta variável. Eu sei que o volume está na condição de divisão, ele passa para o primeiro membro da equação fazendo uma multiplicação. E a massa continua sozinha do seu lado da equação. Bom, como eu quero isolar o volume, a densidade então passa para o segundo membro da equação. Volume fica no primeiro membro, a massa fica no segundo e a densidade vem fazendo a sua operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Pronto, nossa fórmula está pronta para usar. Vou fazer aqui desse lado. Então, o volume vai ser, qual foi a massa colocada no recipiente? 1.500 gramas. Qual é a densidade que eu devo usar? Bom, no final do experimento, a água já tinha se tornado gelo, então eu vou usar a densidade do gelo e não da água. Essa é a sacada desse exercício. Então, eu vou usar aqui 0,92 gramas por centímetro cúbico. Grama com grama, podemos cortar essa unidade, e aí nós vamos ter o resultado de 1.630,4 centímetros cúbicos. Observa que interessante. A água, antes de se congelar, ocupava 1.500 ml, ou 1.500 centímetros cúbicos. Após o seu congelamento, agora ela passa a ocupar 1.630,4 centímetros cúbicos, ou seja, o gelo ocupa mais volume do que a água, houve uma expansão. É por isso que nós não podemos, por exemplo, ao colocar água no congelador, água para congelar, nós não podemos colocar o recipiente totalmente completo de água, porque vai haver uma expansão e aí esse recipiente pode vir a estourar ou rachar. Bom, mais um exercício de fixação para a gente pegar a ideia. Esse exercício é da Federal do Pernambuco e ele diz assim: para identificar 3 líquidos de densidades 0,8, 1 e 1,2 grama por centímetro cúbico, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1 grama por centímetro cúbico. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, como podemos identificar os líquidos por suas densidades? Então, nós temos 3 densidades diferentes e precisamos identificar.
Para resolver essa charada é muito fácil. A bola que possui a densidade de 1 grama por centímetro cúbico vai ser o nosso padrão. Nesse primeiro recipiente aqui, ela se depositou no fundo. Logo, a gente sabe que esse recipiente contém um líquido com densidade inferior a 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente sabe que esse recipiente aqui, ele tem a densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Já nesse recipiente aqui, a gente percebe que a bola que tem densidade de 1 ficou na parte superior. Logo, esse líquido tem densidade maior do que 1. Então, ele só pode ser o líquido de 1,2 gramas por centímetro cúbico. E esse do meio vai ser igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, assim, a gente consegue identificar pelas densidades cada substância nesse exemplo hipotético. Eu vou ficando por aqui, essa aula é só uma revisão básica dos exercícios que a gente já fez em sala de aula, mas eu quero deixar algumas recomendações. Não se esqueçam de registrar a sua frequência no Siga Escola, acompanhando as instruções do professor Marcelo. Não se esqueçam de acompanhar os roteiros de estudos e realizar os exercícios propostos lá na nossa sala de aula virtual. Acompanhem nossas aulas, se cuidem e fiquem bem.